Boa noite, meus grandes amigos internautas. Hoje mais um dia de felicidade, mais uma vez voltamos ao ar, com a ajuda de vocês. Queremos alavancar esse programa para que ele se torne um programa agradável, um programa fascinante. Como eu sempre falo, eu quero que esse programa tenha a participação, a interferência, a crítica de vocês, porque é um programa que se propõe a entrevistas sérias, entrevistas bastante sérias, entrevistas bastante engraçadas e aquelas bem descoladas. Boa noite. Hoje, para a nossa alegria, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, um dos maiores neurocirurgiões que eu conheço, o Dr. Feres Saad Neto. Ele é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com residência em neurocirurgia pela mesma universidade. Fez especialização em microcirurgia vascular e para tumor no Instituto de Ciências Neurológicas, mestrado e doutorado em neurologia pela Universidade de Campinas, Unicamp, e autonomia microcirúrgica na Universidade da Flórida, Estados Unidos. Atualmente é professora adjunto de neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde é chefe de neurocirurgia vascular. Foi professor do curso de medicina da Unicamp. Doutor Feres, é um prazer, é uma alegria muito grande de ter o senhor aqui no estúdio, poder participar desse programa. Sei que vai esclarecer muito as dúvidas das pessoas sobre toda essa parte, principalmente sobre uma coisa que pouco se conhece, que é a MAVE. Essa doença, esse distúrbio tão violento que prejudica tantas pessoas e que a maioria dos médicos não sabe diagnosticar. Muito prazer, muito obrigado a sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar no seu programa e estou aberto a falar sobre a malformação arteriovenosa, que é uma doença cada vez mais popular no meio neurocirúrgico. Popular por quê? Porque cada vez mais se faz o diagnóstico. É uma doença que, se descoberta a tempo, pode ser tratada e aí você previne tanto uma morbidade, que é o indivíduo ter sequelas, muitas das vezes graves, que tornam incapacitantes e aí até prejudicando o indivíduo com relação à sociedade, ou mesmo levando essas pessoas à morte. É uma doença que se torna cada vez mais popular, por quê? Por causa dos métodos diagnósticos. E o que é uma malformação arteriovenosa? Malformação arteriovenosa é um enovelado de vasos. É como se nós pegássemos um enovelado macarrão, certo? Os fios do macarrão, do espaguete do macarrão, seria a malformação arteriovenosa. E isso esses fios, eles estão localizados aonde? Em uma determinada área do cérebro. Uma área que muitas vezes ela não se manifesta, são chamadas áreas não eloquentes. Ou muitas vezes se localizam em áreas eloquentes e aí passam a dar manifestações clínicas precoces. Então, o que é a MAVE? É um enovelado de vasos que se interpõe entre artérias e veias, sem capilares, né? Isso é a designação científica, mas a grosso modo seria como se fosse um espaguete entre dois canos. Um cano que traz a água, que seria o sangue, e um cano que leva a água, que seria o sangue. Qual é a finalidade? Se eu tenho um sistema de água, a água pode transbordar. E é isso que ocorre com a malformação arteriovenosa. Em algum momento da vida, ela pode se manifestar rompendo. E aí você tem um extravasamento de sangue para o tecido cerebral. E aí, ou levando a uma sequela do indivíduo, o indivíduo passa a ter um déficit temporário, mas na maior parte das vezes permanente, não mexe o braço, a perna, ou muitas vezes não acorda mais, ou muitas vezes, como na maioria dos casos, vem a óbito. Eu queria, antes de prolongar sobre esse assunto extremamente interessante, para que o povo possa entender um pouco, ter conhecimento das coisas, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que é o AVC? Então, o AVC é uma sigla para designar acidente vascular cerebral, certo? Então, é qualquer doença de causa vascular no cérebro, você poderia chamar de AVC. Então, ou o AVC, quando você falta sangue, não chega a sangue, tanto os nutrientes, seria a glicose, quanto o oxigênio, chegam às células
do cérebro através de sangue, através do sangue. Então, o que é o AVC? Um acidente vascular. Ou você obstrui e não chega mais sangue, que seria o isquêmico, falta de sangue. Ou quando você abrisse uma comporta de uma hidrelétrica, vem muito sangue. O que ocasiona muito sangue? Aumento da pressão arterial. E aí você rompe um vaso e tem um AVC hemorrágico. Por exemplo, como nós falamos da MAVE. A MAVE é um AVC. Na maior parte das vezes, hemorrágico. Então, toda vez que você tem, tanto que o hemorrágico é popularmente chamado de derrame, que é o derramamento do sangue na cabeça. Eu vou pedir licença, está chegando perguntas da externa nossa na rua. Gostaria de que essas perguntas fossem passadas. Eu gostaria de saber se podemos evitar o AVC. É possível evitar o AVC. Como que é possível? Depende do AVC. O AVC isquêmico, por exemplo. Principal causa de AVC, popularmente, pressão. Pressão alta, é um indivíduo que é hipertenso. Por isso, a maior causa, quando você tem maior número de AVCs, agora no inverno. Porque naturalmente a pressão do indivíduo sobe do inverno. Porque esfria, você tem uma vasoconstrição para manter a temperatura corpórea, então a pressão do indivíduo sobe naturalmente. Se ela sobe naturalmente, facilita você ter uma doença vascular, seja um infarto no coração, mas principalmente uma doença cerebral. Ou um AVC isquêmico, que é o mais comum dos AVCs, 80%, 85%. É o isquêmico, não? É o isquêmico. E 15 a 20 o hemorrágico. Subiu a pressão, você pode romper um aneurisma cerebral, você pode até ter uma ruptura de uma malformação arteriovenosa, mas uma das causas também o próprio pelo aumento da pressão. Mas como eu previno isso aí? Você previne primeiro o indivíduo que é hipertenso, controle adequado da pressão. O indivíduo deve fazer atividade física regularmente, porque ele mantém abertos os vasos, ele evita picos de pressão. Evitar o tabagismo, então ele não deve fumar. Qual é a principal causa de AVC? É o tabagismo. Então o tabagismo pode manter você subir a pressão arterial, facilita um infarto do coração, um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, aumenta 10 vezes o risco de romper um aneurisma cerebral. Tudo isso está diretamente relacionado com o tabagismo. Controle de doenças como diabetes, mellitus, isso é muito comum na população, principalmente brasileira, você ter diabetes. Então, o que acontece? Tabagismo com diabetes aumenta mais ainda. Por exemplo, a mulher jovem, ela tem 4 vezes menos chances de ter um AVC, por exemplo, teoricamente, em relação ao homem. Por quê? Porque o hormônio feminino, o estrógeno e a progesterona, previne. Exatamente. Disso. Então, quando ela entra na menopausa, ela se equipara ao homem. Então, um dos efeitos da menopausa. O outro também é o quê? Se a pessoa ela é prevenida 4 vezes, mas ela tem diabetes não controlado, ou é hipertensa, e ainda associa o tabagismo, ela se equipara ao homem. Então, e hoje é muito comum. Eu sempre pensei que ela ultrapassasse até o homem. Não, é pela o homem, soma de tudo. Não, é mais, por exemplo, você pegar a incidência de aneurisma cerebral, de rupturas, é mais frequente na mulher em relação ao homem, uma média de 2 para 1. Mas, em termos, o homem tem mais chance de ter o AVC em relação à mulher, os dois saudáveis. Certo. Porque o hormônio protege a mulher em relação ao homem. Quando a menopausa, ou se a mulher tem diabetes mellitus, se ela é hipertensa, não tratável, ela se equipa, principalmente associada ao fumo. O fumo é o grande vilão. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que hoje foi alvo de perguntas de amigos meus. O AVC, ele dá na artéria ou na veia? Não, o AVC ele é arterial. Arterial. É falta de sangue. Pro leigo, a artéria leva sangue. Aonde faz as trocas gasosas? É no capilar. A veia drena o sangue, mesma coisa. Quando eu abro a torneira, o sangue, a torneira seria a artéria. Aonde cai a água, ela pia, seria o capilar. E o ralo seria a veia. Certo. Quer dizer, a artéria traz o sangue oxigenado e a veia leva o sangue embora com excretas e gás carbônico.
Por exemplo, como você falou da MAVE, a MAVE seria pia. Ela tirou o capilar e pôs uma MAVE. Só que a MAVE ela gosta de sangue, então vem todo o sangue, ela puxa o sangue de várias partes do cérebro. E aí estoura a veia. E aí estoura a veia, aumenta a pressão, exatamente. Vou pedir licença, está vindo mais perguntas do pessoal da mas rua. só tem uma causa, por exemplo, quando garotas que fazem uso de anticoncepcional, por exemplo, e cigarro, que leva uma coisa chamada trombose de seio sagital. Aí você tem um AVC de causa venosa e não arterial. Ah, é? Porque daí você entope o ralo. Então o que acontece? Não Chega tem jeito. água, mas não Não tem drena, jeito. então começa a extravasar. Aí você tem um extravasamento, geralmente acompanhado por uma hemorragia. É fascinante isso. Exatamente. Só vou pedir um minuto Pode. para passar a pergunta que vocês estão fazendo. Quem sofre de enxaqueca todos os dias pode ter algum problema sério? Pode. Qual é, aí é que está a diferença, é enxaqueca ou é cefaleia, que é a dor de cabeça? A cefaleia é um sintoma, por exemplo, boa parte dos indivíduos da população brasileira fazem uso do café. Mais de 80% dos indivíduos usam café. O café tem a cafeína que vicia o indivíduo e altera o tônus de um vaso. Então, por isso, o café é nicotina. Eles competem, eles fecham o vaso, então aumenta a pressão, uma das coisas. Mas o que o café faz? Se ele altera o tônus do vaso, ele predispõe a cefaleia. Ele fecha. Sábado e domingo, o indivíduo vai para casa e não toma café. Ele está habituado a tomar no trabalho, ter o cafezinho com os amigos. Tal. Mas no fim de semana ele não toma. Então ele não fecha o vaso. Aí ele passa a ter uma alteração vascular. Na segunda-feira ele tem dor de cabeça. Isso aí é um sintoma. Isso é uma cefaleia que tem uma causa. A ausência do café, por exemplo. Agora enxaqueca não. Enxaqueca é doença. O indivíduo ele é doente. Doença, dor de cabeça é uma doença, então ela é frequente, pode estar associado ou não à alteração do cheiro. Eu senti uma alteração no cheiro, ou comi alguma coisa, ou senti um cheiro de um perfume, ou comecei a ver algumas estrelinhas. Então eu começo a ter dor de cabeça 1, 2, 3 vezes por semana. Isso é uma enxaqueca. Enxaqueca geralmente é funcional. Toda dor de cabeça deve sofrer uma investigação, seja por tomografia ou ressonância. Por quê? Como o café a ausência do café pode ter dado dor de cabeça, um tumor também pode, uma ruptura de um aneurisma também pode, uma malformação arteriovenosa também pode, um cavernoma cerebral também pode. Então são fatores que também levam à dor de cabeça. Eu vou pedir um minuto para os nossos intervalos. Meu amigo internauta, não saia daí. É VaptVup, nós já voltamos já. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.
Olha, eu não sei se eu estou certo, eu vou lhe fazer uma pergunta em base de afirmação. Eu acho que o tabagismo, como ex-fumante, destrói a pessoa. Isso. Eu já tenho alguma idade, eu já passei dos 25 anos, já faz alguns anos que eu passei dos 25. E antigamente era muito engraçado, você ia no médico, o médico dizia, você não pode fumar, e fumando, certo? Então você saía dali, mas não pode ou pode fumar? Essa sempre foi uma indagação muito forte sobre isso. Pô, ele fala para mim não fumar, mas ele está fumando? E está jogando a baforada da minha cara? É muito... É muito comum isso. Isso é muito... Hoje a gente não vê mais médico fumar. Certo? É muito muito difícil. Quando eles fumam longe, porque... porque tem a proibição nos hospitais, né? Não, mesmo no consultório deles. Mas aí que nem hoje, o médico, se você entra e o médico está fumando, ninguém vai mais nesse médico. Hoje tem aquela apologia. Não vai. Antigamente não, o cara se sentia ainda o bom, eu sou capaz de tudo. Mas hoje não, hoje o mercado não deixa mais. Hoje a competitividade é muito grande. Antigamente você tem alguns centros de referência, hoje não, hoje em cada esquina você encontra. É muito engraçado, eu parei há 28 anos de fumar. Parei por causa da minha filha, certo? Que ela, um dia, eu fiz a besteira, ela estava sentada no sofá e nós íamos almoçar na casa da minha sogra. E ela estava com uma chupeta na boca, uma chupeta no nariz e a fralda na cara. E eu não sei se por excesso de pai coruja, eu tinha paixão de ver o rostinho dela. Eu achava o rostinho dela uma pintura, de tão bonita que ela era. E tem um pouco de pai coruja na história, tá? Mas que ela é bonita, ela é. E eu saí, a porta da saída do apartamento era do lado do sofá. E eu falei, nós íamos sair, eu falei, filha, pelo amor de Deus, tira essa chupeta da boca, essa fralda, eu quero ver teu rosto, eu não consigo ver teu rosto. Ela olhou, ela me deu o olhar que até hoje, eu não sei, uma menina de 4 anos, certo? Ela virou para mim, eu nunca vi uma coisa igual. Ela virou para mim, ela tirou a chupeta, a fralda da cara, falou, pai, tá bom, eu largo a chupeta, você larga o cigarro, o prédio caiu na minha cabeça. Eu nunca na minha vida ouvi essa indagação. E foi muito engraçado. Eu falei, eu largo, só que eu tenho um pacote e meio, e eu vou fumar e depois eu paro. Ela 4 anos de idade. Ela virou, é bom mesmo, porque os caras tá muito caro, é jogar dinheiro fora. Você veja a indagação. E ela pegou, levantou, pegou a chupeta, jogou no cesto do banheiro. Minha mulher saiu correndo que nem uma louca, certo? E veio, mas pegou, a chupeta já foi ferver para desinfetar, já pegou a fralda, já pôs para lavar. Falou, eu sei que daqui a 10 minutos ela vai querer. Bom, fomos almoçar na casa da minha sogra. Ela sempre gostou, depois do almoço, dar uma cochilada. Que dia ela não dormiu depois do almoço. E ela ficou, você viu o sistema nervoso dela, certo? E à noite tinha um programa que eu gostava muito, que tem uma pessoa aqui que conhece muito, a Lu, que foi repórter do Goulart de Andrade. Eu adorava o Goulart de Andrade. E aquela noite ia passar não sei que assunto, que eu estava extremamente interessado. E eu fui para a cama cedo, era umas 7 horas, eu deitei não por sono, mas eu queria ver o programa, e a televisão era no quarto. E ela gostava de dormir na cama dela. Mas quando ela não estava em paz, ela pegava o colchãozinho, porque minha filha mais velha nunca ela dormiu no meio, ela nunca gostou desde pequena. Ela gosta de ter espaço. Ela vinha com o colchãozinho dela, punha do lado da mãe e deitava ali. Então, uns 15 minutos depois que nós chegamos em casa, eu já tinha se preparado para dormir, posto pijama, tudo. Ela ficou, mas não demorou 5 minutos, ela com um colchãozinho, uma fralda, mas era uma fralda que ela tinha mania de dar nozinho. E ela pegou, foi e deitou, eu e minha esposa só olhando. Te confesso que eu não consegui ver direito o Goulart de Andrade, de prestar atenção. E ela para cá, ela para lá, virava de um lado, virava do outro. Minha mulher teve uma hora que não aguentou mais. Ela pegou a fralda com a chupeta. Toma, põe a chupeta na boca. Mãe, eu falei que eu não chupo mais chupeta, não vou fumar. Não vou chupar chupeta. Bom,
e dormiu 2 ou 3 horas da manhã, sem chupeta, sem fralda. O pai, derrotado na querela, fumou até o último cigarro, até quase o filtro, e nunca mais pôs um cigarro na boca. É difícil, principalmente com o advogado, que a vida toda fez júri. O cigarro era um protetor, era uma muleta que você se apoiava. Entendi. E eu sei que essa brincadeira, 28 anos depois, eu ainda tenho problema no pulmão. Nunca tive pigarro, nunca tive tosse, nunca tive nada. Uma vez eu fui fazer um exame, uma tomografia, deu um pulmão endurecido e uma cruz de efizema. 28 anos depois, eu repeti, continuo o pulmão endurecido com uma cruz de efizema. E o meu médico sempre me pega no pé. Você toma cuidado que você é o próximo. E eu continuo. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Eu como ex-fumante, eu fiquei com ódio do cigarro. Eu sempre pedi a Deus que me fizesse um ex-fumante, mas não um ex-fumante chato. Eu me tornei extremamente chato. Falam muito que fumando 3, 4 cigarros por dia, no máximo 5, não é prejudicial à saúde. É verdade ou é mentira isso? Não, é mentira. Mentira. Mesma coisa quando você fala assim, você é ex-fumante. Ex-fumante é em torno de 13 anos depois de parar de fumar um cigarro. Então, é fumar ou não fumar. Não existe 3 cigarros ao dia. É a mesma coisa um indivíduo que bebe todo dia. Ele é um alcoólatra. Não é porque ele bebe meio copo, um dedo de copo, mas ele bebe todo dia, é o hábito. Então, se você fuma todos os dias, você joga fumaça. É a mesma coisa. Quem convive com quem fuma é um fumante também. É pior ainda que a E passional. você vê a maior incidência de câncer de pulmão em pessoas que convivem com fumantes. E o café? Qual a verdade de quantidade? Um café faz mal, 3, 4 cafés faz mal? O café é difícil falar. O café sai em artigos, tanto na linha do que é benéfico quanto que é maléfico. Mas na realidade o café por si só ele não faz mal. O que ele faz? Se você toma uma garrafa de café todos os dias... Uma quantidade grande. Uma quantidade grande, lógico, isso aí te leva a um estado excitatório. Então a pessoa fica trêmula, a pessoa fica excitada, a pessoa fica agitada, ela muda mais facilmente o humor. Mas o café, geralmente, ele não está associado a indivíduo, vou levar à morte esse indivíduo, ou vai aumentar a incidência de um tumor, por exemplo. Pelo contrário, há trabalhos que mostram que o café é até benéfico para o sistema cardiovascular. Era uma pergunta que eu tinha muita curiosidade em fazer. Então o café hoje não é tido como um prejudicial à saúde. E as drogas? Depende do tipo de droga. Droga é sempre prejudicial. Você vai falar, por exemplo, a droga pode levar a um AVC? Pode levar a um AVC. Quando as pessoas falam, é que tem muita justificativa. O usuário de maconha fala que a maconha não faz mal. O usuário da cocaína fala que a cocaína não faz mal. Na realidade, todos fazem mal. Não há droga que faça bem. Primeiro que a maconha, por exemplo, ela leva a uma dependência psíquica. A cocaína, ela leva uma dependência física, por isso que a cocaína é pior que a maconha. O cara chega a matar, roubar, porque o organismo não Principalmente se suporta. o crack, né? Exatamente, é um derivado da cocaína, porque causa dependência psíquica. A física, a maconha ela causa dependência psíquica. A mesma coisa o café, por exemplo. Então o indivíduo ele lembra, ele acordou, ele precisa tomar café. Então isso é uma dependência psíquica. A dependência física, né? O seu organismo ele precisa da droga. Então, vamos supor, você só se acalma fazendo uso da droga. Você só consegue ter uma sensação de bem-estar fazendo uso da droga. Então, te leva a obter a droga a qualquer preço, que aí não matar. Mas leva, por exemplo, a cocaína ela pode levar a um AVC hemorrágico ou isquêmico, porque ela pode promover uma necrose nos vasos cerebrais. E aí leva... Até mais comumente você vê muito AVC isquêmico, mas tem boa parte dos casos um AVC hemorrágico. Então a droga ela é prejudicial? Ela pode levar a doenças? Pode, principalmente doenças cardiovasculares.
na minha área, ela pode levar a um AVC, seja isquêmico, mas também hemorrágico. E sobre o sexo, uso de medicamentos para disfunção erétil? O que todo mundo pergunta. É perguntar mais... É a pergunta mais realizada. Até hoje no consultório, estava consultando uma doença neurológica, um senhor de 80 anos. Doutor, eu faço uso do Viagra. E até é muito comum, até se justifica, não é nem com a minha mulher, doutor. Então, aí faz o quê? O que acontece? É um vasodilatador. Então ele interfere? Ele pode interferir. Está mais comumente associado não a... Ele gera dor de cabeça, pode gerar, porque ele é um vasodilatador. É o mesmo princípio da enxaqueca. O café ele dá vasoconstrição. O Viagra, por exemplo, o Cialis, tudo ele dá vasodilatação. Então o indivíduo pode ter dor de cabeça. Mas pode gerar o quê? Muitas vezes até um infarto do coração. Então por isso que o indivíduo, para fazer uso disso, ele não deve ser hipertenso, ele não deve ter patologias cardíacas, ele não pode simplesmente fazer uso do medicamento, ele tem que antes passar por um cardiologista. Isso é muito Depois importante, as pessoas fazer saberem disso. o uso da medicação. É por isso que você vê muita gente, por exemplo, o indivíduo não acordou no dia seguinte. Aí você vai fazer uma história prévia, esse indivíduo ele fez uso do Viagra ou do Cialis no dia anterior, na noite anterior. E não acorda mais. E não acorda mais, ele teve relação, tudo, e infartou durante a madrugada. Eu vou pedir licença, mas eu vou chamar o break. Por favor, não saia daí. Eu conto com vocês. Critica, elogie, isso, e dê sugestão a gente. Só um minuto, nós voltamos. E já, hein? Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Meus amigos, eu prometi, eu voltei. Foi rápido, hein? Vocês não vão dizer que demorou, porque não demorou, não. Vamos continuar com a entrevista. Agora tem uma parte muito engraçada que eu quero muito que o Dr. Férez fale pra gente sobre o uso do Viagra. Quando é indicado, quando não é indicado, se o senhor tem alguma história... Não, é indicado para o indivíduo que quer ter relação, quer ter melhorar o desempenho sexual e muitas vezes faz uso, que hoje é muito comum, seja jovem, seja adulto ou até mesmo idoso. É muito comum o idoso hoje.
É muito comum você ver pacientes que vão ao consultório e principalmente falam que faz uso do Viagra, se tem alguma contraindicação ou não. Principalmente você vê e abrange todas as faixas etárias, como eu falei para você, principalmente 70, 80 anos, 85 anos. E o mais curioso é que a pergunta é o seguinte, eles sempre procuram falar, não uso com minha mulher, mas uso com as minhas namoradas. E teve algum caso gozado de consultório que o senhor fizeram uma pergunta meio maluca, alguma coisa assim? Algum cliente? Ah, não, isso sempre tem. Isso principalmente quando vão em casais, certo? E muitas vezes você vê que os casais eles não se suportam, mas eles tentam passar uma imagem de amor, de conflito, e aí você vai jogando para descobrir na realidade o problema, e no final você até se querendo um bater no outro, xingando o outro. Isso não é nem raro, isso aí é muitas vezes até frequente. Mas o consultório é interessante o consultório, por quê? Porque o consultório é sempre uma nova história. Se você avaliar para o médico, o médico é uma bancada, como você está fazendo, me entrevistando, o médico entrevista todo dia e é uma história, cada pessoa conta uma história de vida. E ele está ali um problema, muitas vezes ele te procura, não é nem por um problema na realidade, mas simplesmente que ele quer conversar. E é interessante isso, as pessoas elas querem conversar, não tem o diálogo em casa, não tem conversa em casa, tá? E muitos querem conversar. Mas você sempre vê, mas o mais interessante agora são, principalmente quando se refere a sexo e principalmente ao uso de remédio para desempenho sexual. Vamos voltar um pouco, falar sobre o MAVI. O que eu queria perguntar para o senhor, hoje existem perto de 6 milhões de pessoas que sofrem do MAVI, grande parte delas não tem conhecimento nem da existência da doença, muito menos na própria pessoa. O que o senhor pode falar para orientar o nosso público, nossos amigos? Como que ele deve proceder se ele tem uma pequena dor de cabeça? Qual o sintoma mais clássico para ele procurar orientação médica para se orientar e saber como agir? Então, primeiramente, o indivíduo não tem o hábito de ter dor de cabeça. Ele passa a ter o hábito de dor de cabeça, então ele tem que procurar um médico. Fazer no mínimo, como você faz um exame? Hoje, não é mais totalmente aquele exame clínico. Por quê? Porque as doenças neurológicas muitas vezes não se manifestam. Você vê muitas vezes em consultório, acompanhantes de pacientes, eu sempre falo isso, muitas vezes meu acompanhante que fala, me faça um exame, doutor. Me peça o exame. Na realidade, você acaba operando o acompanhante e não o paciente que te procurou. Por quê? Porque ele tem uma doença que não se manifestou até o momento. Então, quando você tem uma dor de cabeça, pura e simplesmente, que o médico do pronto-socorro fala, toma um remédio e vai embora. Você deve ir embora quando? Quando você tem um exame de imagem da cabeça. Hoje você não pode ir embora sem um exame de imagem. Você fala, mas isso vai promover todo mundo quer um exame de imagem. Hoje eu acho que fica até mais barato para o sistema público ou para os planos de saúde fazer um exame de imagem e diagnosticar, ou muitas vezes normal, do que você ter pacientes frequentemente, ou ter um que rompeu um aneurisma que não foi diagnosticado, por exemplo, uma MAVI, que vai ficar sequelado, muitas vezes por anos, e vai usar o serviço de uma reabilitação, que é muito caro. E no Brasil hoje você tem alguns centros de reabilitação. E envolve o quê? Esse indivíduo está fora do mercado de trabalho, ele precisa disponibilizar alguém que vai sair do mercado de trabalho para tomar conta, vai ter que ter muito dinheiro para tomar conta, vai ter que ter transporte, cama, fralda, se depende da alimentação, se é por sonda, uma enfermeira. Então, o que a pessoa tem? Ou quando ela tem uma enxaqueca, o paciente tem enxaqueca. Mudou o tipo da enxaqueca, mudou o tipo da dor de cabeça? Procure o seu médico para fazer um exame. Outra, que tem crise epilética, procure o médico para fazer um exame. Estou sentindo amortecer uma parte do meu corpo. Ou fui pegar um copo, falhou, tive essa sensação.
procure o seu médico e faça pelo menos uma tomografia da cabeça. O senhor está se tornando uma lenda como cirurgião. Há inúmeros casos de pessoas que já estavam desenganadas, que já estavam no corredor da morte já, a morte a qualquer momento. E o senhor, através da sua cirurgia, o senhor salvou a vida. Eu vou não sei se o senhor se recorda da Gisele Mantovani. Ele teve uma MAVE cerebral rota. O senhor lembra, o senhor pode contar algum caso desse caso? Então, quando você avalia um paciente, por exemplo, é melhor você tratar uma pessoa que chega, por exemplo, através do seu consultório, por exemplo, ou no ambulatório, a pessoa bem, conversando, se movimentando. Bem, o cérebro está bom para você tratar. Por exemplo, hoje eu peguei na universidade uma MAVE. Eu pego toda semana MAVEs. Então essa MAVE é boa para tratar, porque o cérebro está querendo ser tratado. Por exemplo, quando você fala um paciente que chega com uma MAVE rota, por exemplo, então parte do cérebro possivelmente pode estar destruído. O paciente pode chegar em coma no hospital e você principalmente tem que drenar um hematoma e não mexer na MAVE. Porque aquela MAVE é difícil, o cérebro está inchado, tudo é muito difícil. Muitas vezes você vai entrar e muitas vezes quando você entra em uma cirurgia com o cérebro inchado, a cirurgia ela é pior que o benefício. Então o risco é muito maior que o benefício. E muitas vezes você pode jogar o paciente para o outro lado. Então quando você fala tratar hoje, principalmente aneurismas cerebrais, malformações arteriovenosas, doenças cerebrais, é muito melhor você tratar o paciente estando bem. Antigamente você tinha um conceito, só que para isso o médico não pode ter medo. Porque é muito mais fácil para mim, por exemplo, eu tratar alguém que já está com uma sequela. Eu não tenho o compromisso de deixar a pessoa bem. É diferente da pessoa que entrou com uma chapa no seu consultório e você tem que deixar no mínimo da forma como entrou. Você não vai dar nenhum ganho para ela do que uma pessoa que chegou com uma hemorragia na cabeça. Aí chegou na emergência, você vai tratar esse paciente. Isso aí você não tem o resultado. Qual é o resultado? Não, é o que você conseguir naquele momento. O outro não. Nem o caso dela, que é uma MAVE rota, ela chegou em coma, tudo, foi drenado o hematoma, deu para fazer a ressecção da MAVE no mesmo tempo, até é mais difícil acontecer isso, mas deu certo. Mas chega em coma, se você não leva por uma mesa de cirurgia a tempo, por exemplo, o paciente vem a óbito. Ou muitas vezes você leva para a sala de cirurgia e mesmo assim o paciente nunca recupera, ou muitas vezes o paciente, mesmo assim, vem a óbito ou fica altamente sequelado. Tem um outro caso que me pareceu bastante interessante, a da Gisele Calegari. O senhor lembra dela? Lembro. Da Mantovani ela chegou em coma. E da Calegari ela chegou com uns exames embaixo do braço. Eu justamente estou fazendo essas duas, porque são bastante específicas e diferentes. As duas tiveram a sorte de sair bem. Embora são casos diferentes, são aves diferentes. Uma rota, né, que a Gisele chegou em coma mesmo. A Gisele chegou mal, estava em coma, respirando por aparelhos, com hematoma no cérebro, com desvio de linha, até eu peguei ela no fim de semana. Ela chegou no fim de semana, já operei. Se não operasse a tempo, ela iria a óbito mesmo. Ficou um tempo sedada, depois foi acordando. Então, a Gisele Calegari não, foi diferente. A Gisele Calegari até, quando eu indiquei, quando ela falou, olha, às vezes o médico tem muito negócio do ego também, como qualquer profissão. E ela chegou, todo mundo contraindicou meu tratamento, não sei o que. Eu falei, não, então eu vou te tratar. E falei, até, a verdade é que eu marquei por um tempo bem para frente, falei, eu vou estudar, ela foi fazendo exames. Não sei o que me deu, que eu falei, eu vou operar.
E indiquei a cirurgia. Aí todo o pessoal da minha equipe, até isso é a real mesmo, ligou para mim, olha, você tem certeza que nós vamos pegar essa malformação? Eu falei, tenho mais. Aí o outro da minha equipe, tem certeza? Tem. Até eu ia suspender, mas eu falei, não, já está indo, agora vamos, vai dar certo, porque eu indiquei. Você sente quando vai dar certo. Quando você acha que não vai dar certo, não indica. Então sabe assim, você tem a sensação quando vai dar certo. Mesma coisa, quando é a cirurgia, mesmo que foi complicada, tudo, você tem a sensibilidade, sabe assim, você sente que vai dar certo, ou muitas vezes no caso sim, você fala, isso aqui não vai dar certo. Não vou fazer. Eu só vou pedir licença, um minutinho nós vamos voltar, nós vamos fazer um novo break. Não, está acabando, é o terceiro bloco, lembra? Não, perdão, eu quero corrigir. Eu fui falar uma coisa, falei outra. Não é o fim do bloco, é sobre pessoas que estão fazendo pergunta. Você quer que eu termine só para falar da Gisele? Melhor. Eu termino dessa Termina Gisele. isso. Que daí, o que aconteceu? E aí, da Gisele eu senti que ia dar certo. E era uma MAVE que o risco dela sair sem mexer, ou seja, hemiplégica, era mais de 80%. E eu banquei e ela saiu com déficit, acho que uns 3, 4 dias depois, mas eu tinha A intuição. Falei, não, vai sair porque deu tudo, sabe? Foi perfeita a cirurgia, sabe? Aquele negócio perfeito. E realmente, hoje ela está normal. Ela está normal. Então a Gisele, realmente, das malformações, aquela que, de todos, foi que eu banquei se você falar assim, para o médico, o troféu mesmo foi a Gisele. A Gisele Mantovani. Calegari. A Gisele Calegari. Foi aquela MAVE dificílima, numa área que iria sair com sequela e que, sabe assim, foi a mão de Deus que foi pondo e era para sair perfeito. Eu vou pedir licença só para chamar, que há perguntas do pessoal sobre o senhor. Doutor, todas as doenças do cérebro são genéticas? Toda doença é uma doença genética. Toda Tem um doença? componente genético. Ela pode ser congênita, por exemplo, é quando você nasce com uma doença. Por exemplo, a MAVE é uma doença congênita porque você nasce com ela. Mas muitas vezes você descobre entre os 20 e 40 anos. Então, boa parte você tem um componente genético que vai se manifestar em algum momento da sua vida, por exemplo, um tumor. E aí você tem fatores que facilitam o desenvolvimento ou não. Por exemplo, quando você tem uma radiação, ela pode mutar um gene. Se mutar um gene, você desenvolve um câncer. Até outro dia, eu atendo muito piloto de avião. Desses. Ele estava contando a incidência de tumor cerebral em pilotos. Depende do tipo do avião, é proibido você viajar a partir de uma determinada altura, o avião não pode passar daquela altura. E segundo eles, quem cumpre essa legislação é somente a Europa, em território europeu. Brasil, Estados Unidos não cumprem. E tem um tipo de avião, agora não me recordo o modelo do avião, que tem facilidade em passar radiação. Então, pilotos que fazem essa trajetória, essa rota, têm maior probabilidade em desenvolver tumor cerebral. Ou um outro tipo de câncer, mas tem maior probabilidade. Então, quando você fala uma usina nuclear, por exemplo, uma usina nuclear, por que é perigoso? Porque ela vai promover uma mutação genética. Então, por exemplo, alguém que não tinha uma predisposição, ele passa a ter uma predisposição. Ou você já tem um histórico familiar. Por isso que quando você é indagado pelo médico, você tem os antecedentes familiares. Sua mãe tem pressão alta, sua mãe tem diabetes, seu pai tem... Isso aí são fatores genéticos da sua família. Aí você tem a história da hereditariedade. Tem maior predisposição. O tio tem câncer, a avó tem câncer. Né? Provavelmente essa pessoa terá maior probabilidade de ter câncer. Mas isso não significa que é transmissível, é isso que todo mundo tem medo. Um paciente tem tumor, ele vai transmitir para o filho? Caracteristicamente não. Tá? Você pode ter coincidências genéticas, né? E vamos supor, o cara tem um gene para o tumor.
cabe ver a intensidade daquele gene, se vai se manifestar ou se vai se manifestar na outra geração, ou se, por exemplo, o indivíduo que fuma, a fumar o cigarro está estimulando aquele gene a se manifestar. Entendeu? Então, é a mesma coisa, o indivíduo do estômago, que é mais comum na Ásia, então aí está diretamente relacionado com as doenças. Uma história também bastante interessante é da Gláucia, que ela estava querendo engravidar. O senhor se lembra da Gláucia? Eu não tenho o nome todo dela aqui, Gláucia. Pergunta do Alzheimer, legal também, vários. Está quase acabando. O senhor não lembra, eu vou pular, se bem que é bastante interessante sobre a história, ela queria engravidar. Eu lembro dela. O senhor lembra? Lembro. Então, aí a MAVE, muitas das pessoas, elas descobrem a MAVE durante a gravidez. Principalmente durante o parto, porque você aumenta o volume de sangue circulante na mãe em decorrência do feto. Então você aumenta o volume de sangue na cabeça, você predispõe a uma ruptura. Ou você força para ter o nenê. Vamos supor, qual é uma contraindicação durante um parto? É você ter um parto normal. Quem tem MAVE, quem tem aneurisma. Só que muitas vezes elas descobrem durante o trabalho de parto. Nesses casos, estaria indicado a cesárea, porque a mãe não faz força para liberar a criança. Então, quando você fala em tratamento hoje, a MAVE ela tem tratamento. Pode ser um tratamento multidisciplinar, uma combinação, você pode somente operar o doente, ou você pode, dependendo do tipo da MAVE, você pode combinar tratamentos. Mas o que se deve ser feito, por exemplo, em MAVEs, é um grupo especializado em MAVEs para tratar a malformação arteriovenosa. Quando que você tem... Por quê? Porque a história do seu tratamento tem que ser melhor que a história natural da doença. Mas nesse tipo de doença, a história do tratamento ela é melhor que a doença quando o grupo ele é especializado nesse tipo de doença. Envolve técnicas cirúrgicas, envolve conhecimentos anatômicos, envolve entendimento da malformação arteriovenosa. Como a malformação arteriovenosa não é uma doença comum do dia a dia, então por isso ela é tratada em alguns centros de referência. Ela se está tornando cada vez mais popular, por quê? Porque em decorrência do acesso da população à tomografia, ressonância magnética, você está fazendo cada vez mais o diagnóstico. Diagnóstico o quê? Precoce, que permite o indivíduo a tratar, e não muitas vezes chegar morto num pronto-socorro. Agora, no inverno, principalmente da época de abril, você pega, né, outono, inverno, você começa a aumentar já a incidência de aneurismas cerebrais rotos, malformações arteriovenosas rotas. Então, isso se nota no hospital, nem lá na Unifesp, por exemplo. Essa semana já aumentou o índice. Começou a esfriar, começou a chegar maior número de pacientes com doenças cerebrovasculares. Muitos desses doentes que acabam por vir a óbito, acabam por ter uma sequela, se tivessem sido diagnosticados e tratados anteriormente, hoje estaria exercendo suas funções normalmente. A chance seria muito maior de exercer as funções. Eu queria fazer, infelizmente nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que atinge a mim e atinge muitos amigos que comentam. Qual a chance de uma pessoa que teve AVC e ficou com sequelas, ela se recuperar pelo meio cirúrgico, de ela perder aquela sequela? Não, aí você tem que... Depende da sequela. Certo. Hoje, você tem centros de reabilitação. O que o indivíduo tem? Tem que ter a fisioterapia adequada, terapia ocupacional adequada, fonoaudiologia adequada. Hoje, o indivíduo, por exemplo, que não mexe, que tem uma hemiplegia, ele tem um espasmo na perna, a perna fica dura. O indivíduo pode usar botox para afrouxar. Hoje, você tem tratamento com ecoterapia. Então, hoje é possível, principalmente quando você vê, eu estava nos Estados Unidos, você vê muito o investimento depois do hospital. Aí, infelizmente, hoje o Brasil ainda é 10º mundo em relação aos Estados Unidos.
O Brasil ele é primeiro mundo em relação aos Estados Unidos, a medicina atuante. Por exemplo, a cirurgia, o Brasil hoje, a cidade de São Paulo, não é o Brasil, a cidade de São Paulo, ela está no mesmo patamar dos grandes centros americanos. Mas a recuperação, por exemplo, centros para recuperação de AVC, de traumatismo raquimedular, aqueles pacientes que lesam a coluna, hoje nós somos 10º mundo em relação aos Estados Unidos. Nós falamos, mas tem no hospital X. Não, mas a qualidade hoje, ainda em relação aos Estados Unidos, é muito. Hoje você vê paraplégicos nos Estados Unidos andando. Pacientes com transecções completas da medula já dando os primeiros passos. Então existe sim, a diferença do Brasil isso é importante ressaltar. Principalmente quando você quer mostrar agora o Brasil, passar o Brasil a limpo, que eu não sei se vai passar, se não vai. Mas o que acontece? Nos Estados Unidos, as famílias doam, investem em pesquisas. E você tem o compromisso de dar o retorno. No Brasil, não. Primeiro, o governo, quanto pior, melhor para o governo. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então, caberia à população cobrar do governo investimento em pesquisas, investimentos em centros de reabilitação, o hábito de famílias investirem na medicina, quem tem doa. Você vê muito nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você vê grandes centros, porque as famílias bancam os hospitais. Famílias bancam os hospitais. Como você vê doações, só que você tem o compromisso do retorno. Então, por isso, na parte da reabilitação, você perguntou do tratamento pós-AVC. Ainda no Brasil é muito precário. E aquilo que você chama de altamente desenvolvido no Brasil é 10º mundo em relação aos Estados Unidos. Doutor Feres, infelizmente, o nosso tempo acabou. Está uma delícia conversar com o senhor, aprender um pouco, porque o senhor está dando, na verdade, o senhor não está dando uma entrevista, o senhor está dando uma aula. É profundamente emocionante. Eu quero, ao termo da nossa palestra, eu quero entregar para o senhor um livro que nós escrevemos sobre drogas. Muito obrigado. Queria que o senhor muito obrigado. Vou aceitasse. Muito obrigado. Bastante sobre drogas, ensinamento, com as principais 30 drogas, a possibilidade que é tão difícil de sarar. Okay. Nós damos indicação sobre isso. E mais uma vez eu quero lhe agradecer. Eu vou me permitir a corrigir. Não foi uma entrevista, foi uma aula. Uma aula deliciosa. E dizer ao senhor muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, nós voltamos terça-feira que vem. Não vão deixar de assistir. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite.